A chuva batia contra as grades da cela com uma violência que parecia proposital, como se o próprio céu estivesse furioso com a injustiça que acontecia dentro daquelas paredes úmidas e frias. Lydia tinha apenas 9 anos, mas seus olhos já carregavam uma gravidade que não pertencia à infância. Ela estava sentada em um banquinho de madeira, os pés balançando sem tocar o chão, enquanto observava o homem do outro lado da mesa menos seu pai, Thomas. Ele parecia menor ali, mais fraco. As mãos calejadas de anos trabalhando com engrenagens e molas, agora tremiam levemente. Não de medo, Lydia sabia. Seu pai nunca teve medo. Era exhaust, era a derrota de um homem que lutou contra um sistema que já havia decidido seu destino antes mesmo do julgamento começar. Lydia, a voz dele saiu rouca, quebrada pelo peso de 3 meses de prisão preventiva. Amanhã eles vão me condenar. Você sabe disso, não sabe? Ela não respondeu. Apenas engoliu em seco, os lábios apertados, para evitar que as lágrimas se transformassem em soluços. Chorar significava aceitar, e ela não estava pronta para aceitar nada. Thomas estendeu a mão sobre a mesa, revelando um objeto que Lydia conhecia desde sempre. O relógio de bolso de ouro envelhecido, com a corrente quebrada e os ponteiros parados para sempre em 11:47. Aquele relógio era a herança de seu avô, a única coisa de valor que a família possuía, e também a única coisa que Thomas tinha quando foi preso. Eu quero que você fique com isso, disse ele, colocando o relógio na pequena mão da filha. Não importa o que digam, Lydia. Não importa quantas vezes repitam a mentira. Eu não matei ninguém. E um dia, quando você for grande o suficiente para entender, você vai descobrir a verdade. Lydia segurou o relógio, sentindo o metal frio contra sua pele. Mas por que o relógio estava lá, pai? Por que estava na biblioteca? Os olhos de Thomas se encheram de lágrimas. Eu não sei, minha filha. Eu juro que não sei, mas há algo que eu sei. Ele se inclinou para a frente, sussurrando como se as próprias paredes pudessem delatá-lo. Não confie no tempo. Confie nisso. Ele não está quebrado. Está guardando o meu segredo. A porta da cela se abriu com um ranger metálico. O guarda bateu a chave contra as grades. Acabou o tempo, garota. Vamos! Lydia se levantou, apertando o relógio contra o peito. Ela olhou para o pai uma última vez antes de sair. Thomas tentou sorrir, mas falhou. Ela nunca mais o veria como um homem livre. Não pelos próximos 20 anos. Corte para o presente. A luz da lâmpada cirúrgica iluminava a bancada de trabalho com precisão clínica. Lydia, agora com 31 anos, estava debruçada sobre o mesmo relógio de bolso, uma lupa de joalheiro presa ao olho direito. Suas mãos, tão calejadas quanto as do pai, manuseavam pinças microscópicas com uma delicadeza quase reverente. A oficina ao redor dela era pequena, apertada, cheia de ferramentas e peças de relógios antigos espalhadas em prateleiras improvisadas. Nas paredes, fotografias desbotadas do pai antes da prisão, Thomas sorrindo, Thomas trabalhando, Thomas sendo humano, antes que o mundo decidisse que ele era um monstro. Ela tinha desmontado aquele relógio 463 vezes. Contou cada uma, e em cada desmontagem rezava para encontrar algo, qualquer coisa menos que provasse que seu pai não era um assassino. Para o mundo, a voz dela sussurrou no silêncio da oficina. Esse é o relógio de um assassino. Mas para mim, ela pausou, os olhos fixos nas engrenagens imóveis. É a chave para a justiça. E então, pela 464 vez, ela começou a desmontar o relógio que parou o tempo. 22 anos atrás, 15 de março, 2347, a Biblioteca Municipal de Almeida era um monumento à opulência de uma era que já não existia mais. 3 andares distantes de Mogno, escadas em espiral de ferro fundido, vitrais que durante o dia atingiam o chão de azul e dourado. Mas naquela noite, a única luz vinha das luminárias Art Deco que projetavam sombras alongadas entre as pilhas de livros antigos. Thomas havia entrado na biblioteca às 22h30, como fazia todas as quartas-feiras. Ele era o zelador mecânico do prédio, responsável por manter os relógios antigos que decoravam cada andar. O trabalho pagava pouco, mas ele amava aquele lugar. A paz,
Oh, Salance, o cheiro de papel velho e cera de abelha. Ele estava no terceiro andar, ajustando o mecanismo do relógio de torre que dominava a parede norte. Quando ouviu o grito, foi um som agudo, aterrorizado, que cortou o silêncio como uma faca. Thomas largou as ferramentas e correu escada abaixo, o coração batendo descompassado. A biblioteca estava vazia. Menos deveria estar vazia. Apenas ele tinha a chave. Quando chegou ao segundo andar, na ala oeste, onde ficavam os livros raros, ele viu o juiz Almeida, proprietário e patrono da biblioteca. Estava caído no chão entre duas estantes, a cabeça em um ângulo impossível, os olhos abertos, vidrados, fixos no teto. Uma poça de sangue se expandia lentamente sob seu corpo, escura como petróleo. Thomas ficou paralisado por 3 segundos completos. Então, seu instinto gritou: corra! Mas já era tarde. As portas principais da biblioteca explodiram. Vozes, lanternas. A polícia. Não, Sergipe, mova. Thomas levantou as mãos instintivamente, ainda segurando uma chave de fenda. 3 oficiais o cercaram, armas em punho. Um quarto se ajoelhou ao lado do corpo, checando o pulso que já não existia mais. Ele está morto, disse o oficial. Morto há menos de 10 minutos. O tenente Marcos, um homem de bigode grisalho e olhos duros, caminhou lentamente até Thomas. Você está sozinho aqui? Sim, eu sou o zelador. Eu ouvi um grito. E você é o único com a chave? Sou, mas e você acabou de ser encontrado ao lado do corpo? Não! Eu ouvi um grito e desci correndo. Eu encontrei ele assim. Marcos não estava ouvindo. Seus olhos já haviam julgado. Ele apontou para algo no chão, a poucos metros do corpo. E aquilo ali é seu. Thomas seguiu o olhar e sentiu o mundo desabar. No chão, meio escondido sob uma estante, estava seu relógio de bolso. A corrente quebrada, os ponteiros parados em 11h47. Não, isso não faz sentido. Eu estava no terceiro andar, meu relógio estava no meu bolso. Ele levou a mão ao colete e sentiu o vazio onde o relógio deveria estar. Claro que estava, disse Marcos com um sorriso cruel. E agora está aqui, na cena do crime, com o horário exato da morte. Que convenient. Alguém colocou ele aqui. Alguém me armou uma cilada. Mas ninguém estava ouvindo. As algemas clicaram em seus pulsos com uma finalidade terrível. O julgamento foi uma farsa judicial que durou exatas 2 horas e 17 minutos. O promotor, um jovem ambicioso chamado Cardoso, construiu um caso simples e devastador. Thomas era o único com acesso à biblioteca. Não havia sinais de arrombamento. O relógio no chão marcava a hora exata da morte, estabelecida pelo médico legista. Thomas tinha um histórico de discussões com o juiz Almeida sobre salários atrasados. Senhoras e senhores do júri, Cardoso disse com voz teatral, caminhando em frente ao banco dos jurados, vocês não precisam de teorias complicadas. A verdade é cristalina. Thomas Silva estava sozinho com a vítima. Ele tinha motivo, oportunidade e seu próprio relógio o delata. O tempo não mente. E o tempo diz que esse homem é um assassino. O advogado de defesa, um homem cansado chamado Durval, fez o que pôde. Ele argumentou que não havia arma do crime, que não havia testemunhas, que a morte poderia ter sido acidental, mas cada palavra soava oca mesmo para os próprios ouvidos dele. Quando Thomas subiu ao banco das testemunhas, ele tentou explicar. Tentou fazer as pessoas entenderem. Eu amava aquela biblioteca. Eu jamais machucaria o juiz. Por favor, alguém entrou lá. Alguém me incriminou. Meu relógio foi plantado. Plantado? Cardoso interrompeu com desdém. Por quem? Por fantasmas? Você mesmo disse que só você tinha a chave. Eu não sei, mas eu juro que... Você jura, assim como jurou que seu relógio estava no bolso, quando claramente estava no chão da cena do crime? Thomas não tinha resposta. Como você prova sua inocência quando todas as evidências conspiram contra você? O júri se retirou às 15h40. Retornou às 16h23. Culpado. A palavra ecoou pela sala como um tiro. Lídia, sentada na primeira fila com a tia,
soltou um grito abafado. Ela tinha apenas 9 anos e acabara de perder o pai. A sentença foi 25 anos de prisão. Thomas foi levado algemado da sala. Quando passou por Lydia, ele tentou sorrir, mas seus olhos estavam vazios. Não se esqueça do relógio, ele sussurrou. Não se esqueça do que eu disse. Naquela noite, Lydia dormiu abraçada ao relógio de bolso, os ponteiros parados em 11h47. O tempo congelado no momento da mentira, e ela fez um juramento silencioso. Um dia, ela descobriria a verdade. Mesmo que levasse o resto da vida, mesmo que isso a destruísse, os anos seguintes foram um borrão de humilhação e solidão. Lydia foi morar com a tia Célia, uma mulher amarga que nunca perdoou Thomas por manchar o nome da família. A escola foi ainda pior. As outras crianças eram cruéis da forma que só crianças podem ser. Diretas, honestas, implacáveis. Seu pai é um assassino. Minha mãe disse que você tem sangue. Ruim, assassino, assassino. Assassino. Lydia aprendeu a não responder. Aprendeu a erguer paredes tão altas que nada poderia feri-la. Ela se tornou quieta, introspectiva, invisível. Na sala do relá, ela se sentava sozinha. No recreio, ela se escondia na biblioteca. Menos a ironia não passou despercebida. Mas quando chegava em casa, quando trancava a porta do minúsculo quarto que dividia com a prima, ela tirava o relógio de bolso de dentro da gaveta e o estudava como um arqueólogo, estudando uma relíquia sagrada. Aos 13 anos, ela desmontou o relógio pela primeira vez. Foi terrível. Suas mãos ainda eram pequenas, desajeitadas. Ela não tinha ferramentas adequadas, menos apenas uma chave de fenda, roubada da garagem do tio, e uma pinça de sobrancelha da tia. As peças se espalharam pela mesa como ossos de um esqueleto microscópico. Ela levou 6 horas para montar o relógio de volta. E quando terminou, ele ainda não funcionava. Claro que não. Os ponteiros continuavam travados em 11h47, como sempre estiveram. Mas ela tinha provado algo para si mesma. Ela podia fazer isso. Ela podia entender aquele mecanismo. Aos 16 anos, Lydia começou a trabalhar em uma relojoaria chamada Tempo Preciso, de propriedade de um velho artesão chamado Sebastião. Ele era carrancudo, exigente, mas justo. E quando Lydia mostrou a ele o relógio de bolso e pediu para aprender o ofício, ele viu algo nos olhos dela que o fez concordar. Você não quer consertar relógio, Sebastião disse na primeira semana. Você quer consertar o tempo. Isso é diferente. Lydia não respondeu, mas ele estava certo. Sebastião a ensinou tudo. Como identificar engrenagens por tamanho e forma. Como limpar molas microscópicas sem danificá-los. Como ouvir o tic-tac de um relógio e identificar exatamente qual peça estava falhando. Ela absorveu o conhecimento com uma voracidade que impressionava até o velho mestre. Você é melhor que eu era na sua idade, ele admitiu um dia, observando Lydia consertar um cronômetro suíço de 1890. Sem consultar manual nenhum. Não sou boa o suficiente, ela respondeu, sem tirar os olhos das engrenagens. Ainda não. Aos 18 anos, Lydia fez sua primeira visita à prisão em quase uma década. A penitenciária estadual de Santa Rosa ficava a 4 horas de ônibus da cidade. Era um complexo cinza e hostil, cercado por muros altos coroados com arame farpado. Lydia assinou os papéis, passou pela revista humilhante, e finalmente foi levada à sala de visitas. Thomas entrou com um uniforme laranja desbotado e as mãos algemadas. Ele tinha 52 anos, mas parecia ter 70. O cabelo completamente branco, as costas curvadas, os olhos eram o pior, vázios, desistidos até que ele viu Lydia. Algo acendeu naqueles olhos, algo que ela não via desde a noite na cela, 22 anos atrás. Esperança. Lydia. A voz dele saiu estrangulada. Boca, você cresceu. Oi, pai. Ela não conseguiu dizer mais nada. A garganta fechou. Eles se sentaram frente a frente, separados por uma mesa de metal frio. Por 5 minutos. Nenhum dos dois disse nada. Apenas se olharam. Duas pessoas tentando reconhecer os estranhos em que haviam se tornado. Finalmente, Thomas quebrou o silêncio. Você ainda tem o relógio? Lydia assentiu e o tirou do bolso, colocando-o sobre a mesa. Thomas estendeu a mão, as algemas tilintando.
e tocou o metal com a ponta dos dedos. Uma lágrima escorreu por seu rosto. E eu pensei que você tivesse esquecido de mim. Nunca, Lydia disse com firmeza. E eu vou provar que você é inocente, pai. E juro, eu vou encontrar a verdade. Thomas balançou a cabeça lentamente. Não, Lydia, não faça isso consigo mesma. Eu já perdi minha vida. Não deixe esse relógio roubar a sua também. Você não perdeu sua vida. Ela foi roubada e eu vou recuperá-la. Lydia, eu já desmontei o relógio 147 vezes. Ela interrompeu. E vou desmontar 1000 vezes mais se for preciso. Há algo aqui. E eu sei que você disse que ele estava guardando seu segredo. Eu vou encontrá-lo. Thomas a encarou por um longo momento. Então, pela primeira vez em anos, ele sorriu. Um sorriso triste, quebrado, mas real. Você é tão teimosa quanto sua mãe, ele sussurrou. Tão teimosa e tão brilhante. Naquela noite, no ônibus de volta, Lydia desmontou o relógio pela 148ª vez. Ela já conhecia cada peça de cor. A roda de escape desgastada, a mola principal com uma micro-ratadura no terceiro espiral, o pinhão que faltava um dente na engrenagem menor. Ela conhecia tudo, mas ainda não tinha encontrado o segredo. Onde você está escondido? Ela pensou, virando as peças contra a luz da janela do ônibus. O que meu pai quis dizer? A resposta não veio, mas a obsessão só cresceu. Era um lugar minúsculo, não maior que uma despensa, em um beco secundário perto do mercado central. Mas era dela. Nas paredes, ela pendurou as fotografias do pai. Na bancada, manteve apenas as ferramentas essenciais: lupas, pinças, chaves microscópicas, solventes. E no centro de tudo, em uma redoma de vidro, o relógio de bolso. Seus clientes eram poucos, mas fiéis. Pessoas que apreciavam o trabalho artesanal, que entendiam o valor de um relógio antigo bem restaurado. Lydia era boa menos excepcional, na verdade. Ela conseguia ressuscitar peças que outros relojoeiros declaravam mortas, mas no fundo, cada relógio que consertava era apenas prática, preparação, treino para o único relógio que realmente importava. E então, aos 29 anos, ela conheceu o nome que mudaria tudo: Barão Estevão. Ela estava em um café lendo um jornal antigo da época do julgamento do pai. Algo que fazia religiosamente todo mês, procurando por detalhes que pudesse ter perdido. Quando um artigo na última página chamou sua atenção, Barão Estevão inaugura nova ala da Biblioteca Municipal de Almeida. A fotografia mostrava um homem de terno impecável, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, sorriso político. Ele estava cortando uma fita vermelha na frente da mesma biblioteca onde o juiz Almeida havia sido assassinado. Lydia leu o artigo com atenção crescente. Barão Estevão, empresário e filantropo, havia assumido a administração da biblioteca municipal após a morte do juiz Almeida. Ele transformou o local em um centro cultural, atraindo financiamento governamental e doações privadas. Sua fortuna tinha crescido exponencialmente nas últimas 2 décadas. E então Lydia leu algo que fez seu sangue gelar. Estevão, que era sócio de negócios do falecido juiz Almeida, declarou que a nova ala é uma homenagem ao legado de seu amigo. Sócio de negócios. Lydia puxou outro arquivo. Um que ela havia roubado dos registros públicos anos atrás. Documentos financeiros do juiz Almeida. E lá estava. 2 semanas antes do assassinato, o juiz havia registrado uma disputa formal contra Barão Estevão por apropriação indébita de fundos da biblioteca. O juiz estava investigando Estevão e 3 dias depois, o juiz estava morto. E Estevão havia herdado tudo. Lydia passou os próximos 2 anos investigando Barão Estevão. Ela descobriu que ele tinha um álibi na noite do assassinato. Estava em um jantar de caridade com 200 testemunhas. Mas Lydia também descobriu algo mais interessante. Estevão tinha um assistente pessoal na época, um homem chamado Vitor, que desapareceu da cidade 1 semana após o julgamento de Thomas. Ela tentou rastrear Vitor, mas ele tinha sumido como fumaça, sem registros, sem rastros, sem nada. Foi quando Lydia percebeu que precisava de ajuda. Ajuda profissional. Ajuda jurídica. Ela precisava do Dr. Machas. Dr. Machas Ferreira era uma lenda no sistema judiciário.
Aos 63 anos, ele havia defendido mais de 200 casos criminais, ganhando 178. Ele era conhecido por 3 coisas: sua mente afiada como navalha, sua arrogância do tamanho de um continente e sua absoluta aversão a causas perdidas. Lydia esperou 6 semanas para conseguir uma reunião de 15 minutos em seu escritório, no centro da cidade. O escritório era exatamente o que ela esperava. Paredes revestidas de madeira escura, prateleiras cheias de livros jurídicos, diplomas emoldurados de universidades prestigiosas. Machas estava sentado atrás de uma mesa imponente, usando óculos de leitura e revisando documentos com uma caneta e tinteiro cara. Ele nem olhou para Lydia quando ela entrou. 15 minutos, ele disse sem levantar os olhos. Comece. Lydia respirou fundo. Meu pai foi condenado injustamente por assassinato há 20 anos. Eu tenho evidências de que... Nome do caso? Thomas Silva, o assassinato do juiz Almeida. 2003, sim, eu me lembro. Machas finalmente olhou para ela, removendo os óculos. Caso aberto e fechado. Ele foi condenado com base em evidências físicas sólidas. Seu próprio relógio na cena do crime. O que você quer de mim? Eu quero que você reabra o caso. Há um homem chamado Barão Estevão, que Machas riu. Foi uma risada curta, seca, cruel. Barão Estevão, o filantropo. Você acha que ele assassinou o juiz Almeida? Sim, ele tinha motivo. Ele tinha um álibi com 200 testemunhas. Machas interrompeu. Certa, Silva, eu entendo sua dor, mas seu pai é culpado. O relógio não mente. O tempo é a testemunha mais honesta que existe. O relógio foi plantado. Por quem? Como? Seu pai era o único com acesso à biblioteca. Eu não sei como. Ainda não. Mas sei que foi. E se você me dá uma chance? Não. Macha se levantou, sinalizando que a reunião havia acabado. Certa. Silva, eu sinto muito pelo que aconteceu com sua família, mas eu não aceito casos perdidos. E... seu pai... Ele pausou, escolhendo as palavras com cuidado. Seu pai perdeu há 20 anos. A justiça já foi feita. Lydia permaneceu sentada. O senhor não foi sempre um covarde. Os olhos de Macha se estreitaram. Desculpe, li sobre o senhor. No início da sua carreira, o senhor aceitava casos impossíveis. O senhor lutava pelos injustiçados. E agora, ela olhou ao redor do escritório luxuoso. Agora o senhor só aceita casos que já ganhou antes de entrar no tribunal. O senhor não busca justiça, busca conveniência. Machas caminhou até a porta e a abriu. Saía. Lydia se levantou, mas parou na porta. Quando meu pai for exonerado, e ele será, o senhor vai se lembrar deste dia. Vai se lembrar de que teve a chance de estar do lado certo da história e escolheu a covardia. Ela saiu sem olhar para trás. Machas fechou a porta com força e voltou para sua mesa. Mas ele não conseguiu continuar trabalhando. As palavras dela ecoavam em sua mente. Covarde. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Machas foi até seu arquivo pessoal e puxou o caso Thomas Silva. Ele leu tudo novamente. Os depoimentos, as evidências, o relógio parado às 11h47. E pela primeira vez, ele percebeu algo estranho. O relógio havia sido catalogado como evidência, mas nunca havia sido examinado por um especialista. A polícia simplesmente assumiu que ele parou no impacto ao cair no chão. Mas e se não tivesse sido assim? Machas balançou a cabeça, afastando o pensamento. Ele estava ficando velho, sentimental. O caso estava encerrado, mas mesmo assim, ele não conseguiu tirar o relógio da cabeça. 2 anos se passaram. Lydia continuou investigando sozinha, mas cada pista terminava em um beco sem saída. Vitor, o assistente de Barão Estevão, permanecia desaparecido. Todos os documentos que pudessem incriminar Estevão haviam sido convenientemente perdidos em um incêndio nos arquivos municipais em 2004. E o próprio Estevão era intocável. Um pilar da comunidade, amigo de políticos e juízes. A situação de Thomas piorou. Aos 57 anos, sua saúde começou a deteriorar rapidamente na prisão. Problemas cardíacos, diabetes. A administração prisional negou 3 pedidos de libertação antecipada por motivos médicos. E então, em uma terça-feira fria de agosto, Lydia recebeu a ligação que temia há anos.
Certa Silva, a voz era formal, distante. Sou a doutora Campos da enfermaria da penitenciária de Santa Rosa. Seu pai teve um infarto esta manhã. Ele está estável agora, mas uma pausa pesada. O prognóstico não é bom. Você deveria vir o mais rápido possível. Lídia largou o telefone e correu. Thomas estava deitado em uma cama de hospital dentro da enfermaria prisional, conectado a máquinas que bipavam monotonamente. Seu rosto estava cinza, os lábios azulados. Ele parecia pequeno, frágil, como se estivesse encolhendo para dentro de si mesmo. Quando viu Lídia, ele tentou sorrir. Minha menina. Ela segurou a mão dele, sentindo os ossos através da pele fina. Você vai ficar bem, pai. Eu vou tirar você daqui. Eu vou, Lídia. A voz dele era um sussurro fraco. Você precisa parar. Não. Você desperdiçou 20 anos da sua vida. Por minha causa, não desperdice mais. Por favor, viva. Seja feliz. Esqueça o relógio. Esqueça. Eu não vou esquecer. A voz dela ecoou pela enfermaria. As lágrimas que ela havia segurado por 2 décadas finalmente caíram. Você é inocente. E eu vou provar. Eu vou. Mas Thomas já havia fechado os olhos, exausto demais para discutir. Naquela noite, de volta à sua oficina, Lídia trancou a porta e desligou todas as luzes, exceto a lâmpada sobre sua bancada de trabalho. Ela colocou o relógio de bolso sob a luz. 463 vezes. Tinha desmontado aquele maldito relógio 463 vezes. E em nenhuma delas havia encontrado nada além de peças antigas, gastas, quebradas. Mas seu pai disse que havia um segredo. Ele jurou. Não confie no tempo. Confie nisso. Ele não está quebrado. Está guardando meu segredo. O que isso significava? Lídia fechou os olhos, respirando fundo. Então pegou suas ferramentas. A chave microscópica, a pinça de precisão, a lupa de joalheiro e pela 464 vez, começou a desmontar o relógio. Mas, desta vez, foi diferente. Lídia não estava apenas desmontando mecanicamente, como fazia sempre. Desta vez, ela estava sentindo, deixando suas mãos guiarem-na, confiando no instinto que seu pai havia lhe passado. No conhecimento de 20 anos, trabalhando com engrenagens e molas, ela removeu a tampa traseira, retirou a roda de escape. Soltou cuidadosamente o barrilê onde ficava a mola principal. E foi aí que ela notou. A mola principal, menos a longa fita de metal enrolada que fornece energia ao relógio, estava mais grossa que o normal. Apenas ligeiramente, uma fração de milímetro. Algo que ela nunca perceberia sem prestar atenção absoluta. Seu coração acelerou. Com mãos trêmulas, ela usou uma pinça microscópica para desenrolar a mola. Centímetro por centímetro, a fita de metal se expandiu sobre a bancada. E então ela viu, preso entre as espirais da mola, protegido do tempo e dos elementos, havia algo que não deveria estar ali. Um minúsculo pedaço de filme fotográfico, não maior que a unha do dedo mindinho, um negativo microscópico. Li tentar, novamente em continuar dia. Ficou completamente imóvel por 3 segundos completos, incapaz de processar o que estava vendo. É real. É real. É real. Com as mãos tremendo violentamente, ela pegou o fragmento de filme com a pinça mais delicada que possuía. Era tão pequeno, tão frágil, que parecia que respirar forte demais o destruiria. 22 anos escondido dentro daquele relógio. 22 anos esperando para ser descoberto. Lídia correu até a prateleira onde guardava equipamento fotográfico antigo. Ferramentas que havia comprado ao longo dos anos, na esperança de um dia precisar delas. Suas mãos ainda tremiam tanto, que ela derrubou 3 frascos de revelador, antes de conseguir abrir um. O processo de revelação de um filme tão antigo e minúsculo era delicado. Um movimento errado e a imagem se perderia para sempre. Mas Lídia tinha praticado. Deus, como ela havia praticado, tinha passado anos aprendendo fotografia analógica. Só no caso de este momento, ela preparou a bandeja de revelação, mergulhou o fragmento de filme no líquido com cuidado infinito e esperou. Cada segundo parecia uma eternidade. O relógio na parede, ironicamente, que ela mesma havia consertado, ticava-tacava com uma lentidão torturante.
3 minutos 45. E então, como uma imagem emergindo do nevoeiro, formas começaram a aparecer no filme. Lídia segurou a respiração. A imagem era granulada, distorcida pela idade e pelo tamanho microscópico. Mas estava ali. Mentira, ou assim, era uma fotografia tirada de um ângulo estranho, como se a câmera estivesse no chão. E na imagem, claro como o dia, apesar do grão pesado, estava um homem em pé, sobre o corpo do juiz Almeida. O homem estava de perfil, mas seu rosto era inconfundível. O nariz aquilino, a testa alta, a postura ereta mesmo em um momento de violência. Barão Estevão! E no reflexo de um dos vitrais da biblioteca atrás dele, capturado por puro acaso do ângulo, estava o relógio de parede da biblioteca, marcando 11h47 policial militar. A mesma hora em que o relógio de bolso de Thomas havia parado. Lídia caiu de joelhos no chão da oficina. Não do alívio, não de alegria, mas de algo mais profundo, mais visceral. 22 anos de dúvida, de luta, de obsessão, tudo validado em um único pedaço de filme do tamanho de uma unha. Seu pai não era louco, não era um assassino, e ele realmente havia guardado um segredo dentro do relógio. Mas como? Como Thomas conseguiu essa foto? Como ele a escondeu no relógio sem que ninguém percebesse? E então Lídia se lembrou. Thomas era relojoeiro. Ele não apenas consertava relógios. Ele entendia suas entranhas tão profundamente que podia esconder algo microscópico dentro deles e ainda fazer com que o mecanismo parecesse normal para qualquer inspeção casual. Ele deve ter percebido que seria incriminado. Deve ter escondido a prova antes de ser preso, com a esperança de que um dia, alguém menos sua filha, menos a encontrar. Não confie no tempo. Confie nisso. Ele não está quebrado. Está guardando o meu segredo. Agora tudo fazia sentido. O relógio não estava quebrado por acidente. Thomas o havia desativado propositalmente, travando-o em 11h47 para marcar o momento exato do crime. E dentro dele, havia escondido a única prova que poderia salvá-lo. Mas havia um problema. Barão Estevão não era mais um simples empresário. Nas 2 décadas desde o assassinato, ele havia se tornado uma das pessoas mais poderosas do Estado. Tinha conexões políticas, influência judicial, recursos ilimitados. Um pedaço minúsculo de filme de 22 anos não seria suficiente. Não sozinho. Lídia precisava de alguém com poder, alguém com credibilidade. Alguém que o sistema respeitaria. Ela precisava do Dr. Machas. Eram 3 da manhã quando Lídia bateu na porta do apartamento de Machas. Ela havia descoberto seu endereço através de registros públicos. Um apartamento elegante em um prédio histórico no centro da cidade. Bateu na porta com tanta força que seus nós dos dedos doíam. 5 minutos se passaram. Então dezembro. Finalmente, a porta se abriu. Machas estava de roupão, os cabelos grisalhos despenteados, os olhos inchados de sono. Certa, Silva. São 3 da manhã. O que diabos? Lídia empurrou a porta e entrou, ignorando os protestos dele. Eu encontrei a prova. Meu pai é inocente. Machas ficou momentaneamente sem palavras. Então fechou a porta com força. Você invadiu minha casa no meio da noite para... Olhe! Lídia praticamente gritou, tirando uma cópia ampliada da fotografia do bolso. Ela havia passado a última hora em uma loja de fotografia 24 horas, fazendo múltiplas cópias e ampliações do negativo. Olhe para isso e me diga que meu pai é culpado. Machas pegou a fotografia com relutância, ainda meio zonzo de sono. Ele olhou por 3 segundos. Então seus olhos se arregalaram. Isso é o Barão Estevão, em pé sobre o corpo do juiz Almeida. No momento exato do assassinato, a fotografia estava escondida dentro do relógio de bolso do meu pai por 22 anos. Machas caminhou até a sala de estar. Acendendo as luzes, ele pegou os óculos de leitura da mesa de centro e examinou a fotografia de perto. Seus dedos traçaram os contornos da imagem. O ângulo, como se a foto tivesse sido tirada de baixo, do chão, do bolso do meu pai. Lídia explicou, as palavras saindo em um jato. Ele deve ter deixado o relógio cair propositalmente quando descobriu o corpo. Ou talvez ele tenha visto Estevão cometendo o crime e deixou o relógio como evidência. Não sei exatamente como aconteceu,
Mas a foto tá aí. Machas permaneceu em silêncio por um longo momento, os olhos fixos na imagem. Quando finalmente falou, sua voz estava diferente, mais suave, mais humana. Relógios de bolso antigos, às vezes tinham câmeras escondidas. Era uma tecnologia de espionagem primitiva, no início do século XX. Seu pai, ele era um gênio com mecanismos. Se alguém poderia fazer isso, era ele. Machas colocou a foto sobre a mesa e esfregou o rosto com as mãos. Certa Silva. Lídia, isso é extraordinário, mas também é profundamente problemático. O coração de Lídia afundou. O que você quer dizer? A cadeia de custódia da evidência é inexistente. Você encontrou isso sozinha, em casa, 22 anos depois do crime. Um bom advogado de defesa menos, e Estevão terá o melhor, menos argumentará que você fabricou isso, que manipulou o filme, mas eu não eu sei. Machas ergueu as mãos. Eu acredito em você, mas o tribunal precisa de mais do que uma fotografia de origem questionável. Precisamos de contexto, precisamos de testemunhas, precisamos... Ele pausou, pensando. Precisamos provar que essa fotografia veio realmente de dentro do relógio, e que o relógio tinha essa capacidade. O relógio está na minha oficina. Eu posso mostrar você. A mola principal ainda tem a marca onde o filme estava escondido, e tem um mecanismo de câmera que meu pai instalou. Está tudo lá. Machas olhou para ela por um longo momento. Então, surpreendentemente, ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Você é tão teimosa quanto disse que era. Então você vai me ajudar? Eu vou fazer mais do que isso. Machas caminhou até o telefone na parede. Vou ligar para o melhor especialista forense em fotografia antiga do estado. Ele vai examinar o filme e o relógio. Vai datar a fotografia, verificar a sua autenticidade. E se ele confirmar que isso é real, então sim, vou reabrir este caso. E quanto a Estevão? Os olhos de Machas escureceram. Barão Estevão é poderoso, mas ninguém está acima da lei. Se ele realmente matou o juiz Almeida e deixou seu pai apodrecer na prisão por 2 décadas, ele apertou o telefone com força. Então eu vou destruí-lo. Os próximos 3 dias foram os mais intensos da vida de Lídia. Dr. Augusto Nogueira, um especialista forense, chegou na manhã seguinte. Ele era um homem pequeno, meticuloso, com óculos de lentes grossas e uma aura de autoridade científica. Ele passou 16 horas examinando o relógio de bolso e o fragmento de filme. Usou microscópios eletrônicos, análise espectral, datação por decomposição química. Examinou cada milímetro do mecanismo do relógio, procurando por sinais de adulteração moderna. Lídia não dormiu durante todo esse tempo. Apenas observou, esperou, rezou silenciosamente para que tudo fosse real, que ela não tivesse enlouquecido, que 22 anos de obsessão não tivessem se transformado em delírio. Finalmente, na tarde do 3º dia, Dr. Nogueira removeu os óculos e se virou para Machas e Lídia. É autêntico, ele disse simplesmente. Lídia soltou um som que era meio riso, meio soluço. Nogueira continuou. O filme é Kodak, produzido entre 2001 e 2004. A decomposição química é consistente com um negativo de 22 anos. O mecanismo de câmera no relógio é uma modificação artesanal brilhante, primitiva, mas funcional. E mais importante, ele pegou o relógio com cuidado reverente. A marca na mola principal onde o filme estava escondido mostra oxidação consistente com 2 décadas de compressão. Isso não foi colocado lá recentemente. Foi escondido logo após a fotografia ser tirada. Machas se recostou na cadeira, deixando escapar uma respiração longa. Então temos um caso. Temos mais que isso, Nogueira disse, seus olhos brilhando com excitação científica. Vocês têm uma obra-prima forense. Isso vai estar nos livros de história. Mas Machas sabia que a autenticidade não era suficiente. Eles precisavam de mais. Precisavam de um motivo claro. Precisavam de contexto. Lídia, ele disse naquela noite, sentados em sua oficina, cercados por documentos. Você disse que Barão Estevão tinha um assistente, Vitor. Você tentou encontrá-lo.
Por 2 anos, ele desapareceu completamente após o julgamento do meu pai. Pessoas não desaparecem completamente. Machas pegou o laptop. Elas deixam rastros, contas bancárias, registros, certificados de óbito. Seus dedos voaram sobre o teclado. 3 horas depois, ele encontrou algo. Vitor Campos, morto em um acidente de carro em 2005. 2 anos após o julgamento. Rodovia BR-101, próxima à fronteira com o Paraguai. Machas leu em voz alta. Veículo saiu da pista e capotou. Corpo carbonizado. Identificação feita por registros dentários. Conveniente, Lídia murmurou. Muito conveniente. Machas continuou pesquisando. Mas olhe isso. Juan Thomas, o pai. O inocente dá de início. 40 anos. Aparência. Rosto honesto, mas com profundas linhas de cansaço. Barba por fazer na prisão. O bigode simples e bem cuidado antes da prisão. Vestuário. Antes, roupas simples. Colete de lã. Camisa de flanela. Sempre limpas e passadas. Roupa de homem trabalhador dos anos 30. Prisão. Uniforme de presidiário listrado ou cor única. Dependendo da estética. Cabelo raspado. Olhar distante. 2 Lídia, a filha. A vingadora meticulosa Trey. Barra o Estevão, o antagonista. O assassino, idade. 60 anos. Aparência. Aparência impecável, elegante. Barba ou bigode bem aparado, estilo anos 30. Rosto que transmite autoconfiança e poder de forma falsa. Vestuário. Roupas de tweed ou casimira de altíssima qualidade. Terno de 3 peças. Corrente de relógio grossa no colete. Mas ele não confia em relógios. Usa um anel de sinete grande. Dr. Machas, o advogado. O catalisador, idade. 50-55 anos. Aparência. Manter o visual dos vídeos anteriores para a consistência do canal. Rosto inteligente. É inexpressivo. Vestuário. Terno preto ou cinza escuro. Impecável. Óculos redondos de aro fino. Gravata sempre perfeitamente ajustada. O relatório policial menciona que o carro estava registrado no nome de uma empresa. Empreendimentos Almeida Estevão Limitada. A mesma empresa que o juiz estava investigando por apropriação indébita. Lídia se inclinou para a frente. Estevão silenciou a testemunha. Possivelmente. Mas não podemos provar. Que podemos provar? Machas clicou em outro arquivo. É que Estevão assumiu o controle total da biblioteca e de todas as propriedades do juiz Almeida 3 meses após o assassinato. Há documentos mostrando que o juiz estava planejando dissolver a parceria e denunciar Estevão por fraude. O motivo está documentado. Então temos motivo, oportunidade e agora uma fotografia colocando-o na cena do crime. Machas fechou o laptop e olhou para Lídia com uma seriedade que ela nunca havia visto nele. Lídia, quando entrarmos nesse tribunal, e vamos entrar, Barão Estevão vai usar todo o recurso que tem para nos destruir. Ele vai contratar os melhores advogados do país. Vai tentar subornar, intimidar. Ele pode até tentar nos fazer mal. Eu sei. Você tem certeza que quer fazer isso? Uma vez que começarmos, não há volta. Lídia olhou para o relógio de bolso, agora desmontado sobre a bancada. Os ponteiros ainda parados em 11h47. 22 anos de sua vida dedicados àquele momento. Meu pai tá morrendo em uma cela de prisão por um crime que não cometeu, ela disse calmamente. Não há escolha, nunca houve. Machas assentiu lentamente. Então estendeu a mão. Então vamos acabar com isso. Lídia apertou a mão dele. Vamos dar a ele seu tempo de volta. Na manhã seguinte, Machas entrou com uma moção formal para reabrir o caso de Thomas Silva e Barão Estevão. Pela primeira vez em 22 anos, sentiu o chão tremer sob seus pés. A notícia explodiu pela cidade como um incêndio. Advogado famoso reabre caso de AS, SAS, S e NAT, ou após 22 anos. Filha encontra evidência escondida em relógio que condenou pai Barão Estevão envolvido em assassinato. Nova prova. E meios de jornais não falavam de outra coisa. As emissoras de TV acamparam em frente à oficina de Lídia e ao escritório de Machas. A história tinha tudo o que o público amava: injustiça, vingança,
mistério e uma prova impossível escondida dentro de um relógio por 2 décadas. Barão Estevão, é claro, negou tudo. Em uma coletiva de imprensa cuidadosamente orquestrada em frente à Biblioteca Municipal, o local do crime original, ele se apresentou como a vítima de uma caça às bruxas. Estava impecavelmente vestido em um terno cinza escuro, o cabelo branco perfeitamente penteado. A expressão de indignação praticada na frente do espelho. Estas acusações são não apenas falsas, mas profundamente ofensivas, declarou ele para as câmeras, a voz firme e controlada. Eu era amigo íntimo do juiz Almeida. Sua morte me devastou. E agora, 22 anos depois, sou acusado de seu assassinato, baseado em uma suposta fotografia que apareceu misteriosamente. Isso é um absurdo. Uma tentativa desesperada de uma filha perturbada de reescrever a história. Ao lado dele estava Dr. Armando Vilela, considerado o melhor advogado criminalista do país. Alto, magro, com olhos de falcão e reputação de nunca ter perdido um caso de homicídio. Ele não sorriu para as câmeras, apenas observou com a paciência de um predador, esperando o momento certo para atacar. Provamos que esta fotografia é uma fabricação, Vilela declarou. E quando fizermos isso, vamos processar tanto a Certa Silva quanto o Dr. Machas por difamação. E buscaremos que ambos sejam processados criminalmente por obstrução da justiça. A audiência preliminar foi marcada para 3 semanas depois. No Tribunal Superior de Justiça, o juiz designado foi a juíza Helena Vargas, conhecida por sua imparcialidade feroz e intolerância absoluta a jogos políticos. Era uma segunda-feira chuvosa quando Lídia e Machas entraram no tribunal. O prédio estava cercado por repórteres, fotógrafos, manifestantes menos alguns, segurando cartazes, dizendo justiça para Thomas. Outros dizendo Estevão é inocente. O caso havia dividido a cidade ao meio. Dentro, a sala do tribunal estava lotada além da capacidade. Lídia sentou-se ao lado de Machas na mesa da acusação, suas mãos apertadas com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Do outro lado da sala, Barão Estevão se sentou com uma calma irritante, ocasionalmente sussurrando algo para Vilela, que tomava o nota house em um tablet Caru. A juíza Vargas entrou. Uma mulher de 50 e poucos anos, cabelos pretos presos em um coque severo, olhos que não perdoavam nada. Sentem-se, ela ordenou. E todos obedeceram instantaneamente. Dr. Machas, ela disse, ajeitando os óculos, você entrou com uma moção para reabrir um caso encerrado há 22 anos. Essa é uma solicitação extraordinária, que requer evidências extraordinárias. Apresente seu caso. Machas se levantou, segurando uma pasta de couro gasta. Vossa Excelência, eu apresento evidências de que Thomas Silva foi condenado injustamente pelo assassinato do juiz Almeida, e que o verdadeiro assassino é Barão Estevão Rodrigues, que está sentado nesta sala hoje. Um murmúrio percorreu a audiência. A juíza Vargas bateu o martelo. Silêncio. Continue. Dr. A condenação original de Thomas Silva baseou-se principalmente em uma peça de evidência, seu relógio de bolso encontrado na cena do crime, com os ponteiros parados às 11h47 policial militar, a hora exata do assassinato. Machas caminhou até o centro da sala. O que o tribunal original não sabia menos. O que ninguém sabia menos é que aquele relógio não era apenas um relógio, era uma câmera. Ele fez um sinal. Lídia se levantou e colocou cuidadosamente o relógio de bolso sobre a mesa da juíza. Vargas pegou-o, examinando-o com curiosidade. Thomas Silva era um relojoeiro mestre. Machas continuou. Ele havia modificado este relógio para incluir um mecanismo de câmera primitivo, menos algo que era tecnologicamente possível. Embora raro, na época e naquela noite, este relógio capturou uma fotografia que ele escondeu dentro do próprio mecanismo do relógio, esperando que um dia alguém a encontrasse. Machas pegou a fotografia ampliada e a colocou em um projetor. A imagem apareceu na tela atrás dele, granulada, mas inconfundível. Barão Estevão de pé sobre o corpo do juiz Almeida. A sala explodiu em exclamações. A juíza Vargas bateu o martelo repetidamente.
Ordem, ordem na sala. Vilela se levantou rapidamente. Objeção. Vossa Excelência, a origem e a autenticidade desta suposta fotografia não foram estabelecidas. Pelo que soubamos, foi fabricada pela certa Silva em uma tentativa desesperada de Dr. Augusto Nogueira. Machas interrompeu calmamente. Especialista forense em fotografia e um dos técnicos mais respeitados do país. Examinou tanto o filme quanto o relógio por 72 horas contínuas. Ele está preparado para testemunhar sob juramento que a fotografia é autêntica e foi tirada 22 anos atrás. Vargas olhou para Vilela. A defesa terá a oportunidade de interrogar a testemunha. Objeção rejeitada. Continua, Dr. Machas. Machas fez um gesto para Dr. Nogueira, que se levantou da audiência e caminhou até a frente. Após ser juramentado, ele começou seu testemunho. Examinei o negativo fotográfico e o relógio usando múltiplos métodos forenses, Nogueira explicou. Seus óculos refletindo a luz do projetor. Análise espectral. Datação química. Exame microscópico. A fotografia é um negativo Kodak, produzido entre 2001 e 2004. A decomposição química é consistente com 22 anos de idade. Mais importante, a marca deixada pela compressão do filme na mola principal do relógio mostra oxidação de 2 décadas. É impossível fabricar esse tipo de envelhecimento. Vilela se levantou para o contra-interrogatório. Os olhos frios, Dr. Nogueira. O senhor pode afirmar com certeza absoluta que esta fotografia não foi plantada no relógio em algum momento nos últimos 22 anos? Ouça, a oxidação na marca de compressão não pode ser falsificada. Levaria décadas para se formar naturalmente. E se alguém tivesse usado um relógio diferente? Um relógio antigo com uma marca de oxidação antiga e simplesmente inserido um filme mais recente? O filme e a marca de oxidação foram testados quimicamente. Ambos têm a mesma idade. Ambos datam do mesmo período. Vilela mudou de tática. A fotografia mostra meu cliente de pé perto do corpo do juiz Almeida. Isso não prova que ele cometeu o assassinato. Talvez ele tenha chegado após o crime e encontrado o corpo, assim como Thomas Silva alega ter feito. A fotografia também captura o reflexo do relógio de parede da biblioteca. Nogueira respondeu calmamente. O relógio mostra 11h47 p.p. O médico legista original estabeleceu o horário da morte entre 11h45 e 11h50. Esta fotografia coloca seu cliente na cena durante a janela de tempo do assassinato, mas não mostra meu cliente cometendo nenhum ato violento. Não, mas mostra que ele mentiu sobre seu álibi. Ele alegou estar em um jantar de caridade. Esta fotografia prova que ele estava na biblioteca no momento do assassinato. O testemunho continuou por 3 horas. Vilela atacou de todos os ângulos possíveis, mas Nogueira permaneceu firme. A ciência era inegável. Finalmente, Machas chamou sua próxima testemunha. Lídia. Ela caminhou até o banco das testemunhas, com as pernas tremendo. Jurou dizer a verdade. Então, com a voz inicialmente vacilante, mas ganhando força, contou sua história. Contou sobre a noite na cela com o pai, sobre as palavras dele. Ele não está quebrado. Está guardando meu segredo. Sobre 22 anos, desmontando o relógio. Sobre a descoberta do filme. Por que você continuou? Machas perguntou gentilmente. Por 22 anos, por que continuar? Lídia olhou diretamente para Barão Estevão. Porque meu pai é inocente. E porque o homem que o colocou na prisão está sentado ali, fingindo ser um pilar da comunidade, quando na verdade é um assassino. Estevão não desviou o olhar, mas algo tremeu em sua mandíbula. Quando chegou a vez de Vilela interrogá-la, ele foi impiedoso. Certa. Silva, você admite ter uma obsessão de 2 décadas com este caso. Não é obsessão. Você dedicou sua vida inteira a provar a inocência de seu pai. Correto? Sacrificou relacionamentos, carreira, saúde mental. Sacrifiquei tudo para encontrar a verdade. E se a verdade fosse que seu pai realmente cometeu o crime, você seria capaz de aceitar isso? Lídia não hesitou. Se houvesse provas reais, sim, mas não há, porque ele não fez isso. Ou talvez, Vilela disse suavemente, você esteja tão investida na inocência dele,
que fabricou uma prova elaborada para justificar 22 anos de negação. Eu não fabriquei nada. Você é uma relojoeira habilidosa. Poderia facilmente ter modificado o relógio para parecer que tinha uma câmera. Poderia ter inserido um filme antigo comprado em algum mercado de antiguidades. Poderia ter. Objeção? Macha se levantou. Especulação sem evidências. Dr. Nogueira já estabeleceu a autenticidade da fotografia. Sustentado, disse a juíza Vargas. Dr. Vilela, atenha-se aos fatos. Mas o dano estava feito. Vilela havia plantado dúvida na mente de qualquer um que estivesse ouvindo. Finalmente, chegou o momento que todos esperavam. A defesa chama Barão Estevão Rodrigues ao banco das testemunhas. Estevão se levantou, alisando o terno impecável. Ele caminhou até a frente, com a confiança de um homem que nunca havia enfrentado consequências na vida. Jurou dizer a verdade. Uma ironia que não passou despercebida por Lídia. Vilela conduziu um interrogatório direto curto, permitindo que Estevão negasse tudo com calma e dignidade. Não, ele não estava na biblioteca naquela noite. Sim, ele tinha um álibi sólido. A fotografia era claramente manipulada ou mal interpretada. Então Macha se levantou para o contra-interrogatório. Senhor Estevão, ele começou, a voz perigosamente calma. O senhor afirma que não estava na biblioteca municipal na noite de 15 de março, correto? Correto. E seu álibi é que estava em um jantar de caridade no Hotel Imperial, a 20 quilômetros de distância, com 200 testemunhas? Exatamente. Machas pegou um documento. Porque eu tenho aqui os registros de pedágio da rodovia que conecta o hotel à cidade. E há um registro do seu veículo, uma Mercedes preta, placa XYZ 8472, passando pelo pedágio às 23h32 policial militar, na direção da cidade, 23 minutos antes do assassinato. O rosto de Estevão empalideceu levemente. Deve ser um erro. Meu motorista, seu motorista, Vitor Campos, que convenientemente morreu em um acidente de carro 2 anos depois do julgamento. Um acidente que, devo acrescentar, foi investigado de forma muito superficial. Eu não sei nada sobre isso. Claro que não. Então me diga, senhor Estevão, por que o juiz Almeida estava planejando denunciá-lo por apropriação indébita 3 dias antes de ser assassinado? Isso é uma distorção. Tínhamos divergências empresariais. Mas, divergências? O senhor estava roubando dele sistematicamente e ele descobriu. Ia denunciá-lo. Ia destruir sua reputação, sua carreira, sua vida. Objeção, Vilela gritou. Isso é assédio à testemunha. Sustentado, disse Vargas. Dr. Machas, modere seu tom. Machas fez uma pausa, respirando fundo. Então jogou sua cartada final. Senhor Estevão, o senhor disse que nunca esteve na biblioteca naquela noite. Mas nós temos uma fotografia que o mostra lá. Como explica isso? A fotografia é falsa. Foi manipulada por aquela mulher perturbada. Realidade desejada. Nogueira já estabeleceu a autenticidade. Não foi tirada em outra ocasião. Eu visitava a biblioteca regularmente. Poderia ter sido. O reflexo no vitral mostra o relógio marcando 11h47 policial militar, a hora exata do assassinato. O senhor quer que acreditemos que é coincidência? Estevão estava suando agora, a compostura finalmente rachando. Eu não. E então, algo quebrou dentro dele. Talvez fosse 22 anos carregando o peso da mentira. Talvez fosse o olhar inabalável de Lídia. Talvez fosse simplesmente a arrogância finalmente encontrando seu limite. Ele CTAUB, AMIEREUB, AND, Estevão explodiu, levantando-se do banco. O juiz Almeida era um ladrão, estava desviando fundos da biblioteca e me culpando. Eu só queria confrontá-lo, eu não planejava. Silêncio absoluto na sala. Vilela estava de pé, tentando falar, mas nenhuma palavra saía. Estevão percebeu o que havia dito. Suas mãos começaram a tremer. Ele olhou ao redor da sala, menos para a juíza, para os repórteres, com canetas suspensas no ar, para as câmeras que capturavam cada palavra, cada expressão. Eu não quis dizer, isso saiu errado. Mas era tarde demais.
A juíza Vargas se inclinou para frente, os olhos estreitados. Senhor Estevão, o senhor está confessando que estava presente na biblioteca na noite do assassinato? Não, eu estava estava tentando dizer que responda a APRRUNT. A voz de Vargas ecoou pela sala como um trovão. O senhor estava ou não estava na biblioteca municipal de Almeida às 11h47, policial militar da noite de 15 de março? Estevão abriu a boca. Fechou. Seus olhos procuraram desesperadamente por Vilela, que estava pálido como um fantasma. Não havia saída. Não havia roteiro ensaiado para este momento. Eu estava. Ele finalmente sussurrou. O tribunal explodiu. Repórteres correram para as portas. Pessoas gritavam. Lídia cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Não de tristeza, mas de um alívio tão profundo que era quase doloroso. Vargas bateu o martelo repetidamente. Ordem! Ordem! Qualquer pessoa que fizer barulho será removida. Quando o silêncio finalmente retornou, ela se virou para Estevão. Senhor Estevão, eu aconselho fortemente que o senhor consulte seu advogado antes de dizer mais alguma coisa. Mas Estevão não estava mais ouvindo. 22 anos de culpa, de paranoia, de olhar por cima do ombro, tudo estava desmoronando. Ele desabou no banco das testemunhas, a cabeça entre as mãos. Eu não queria matá-lo, ele disse, a voz quebrada. Foi um acidente. Ele me atacou. Estávamos discutindo sobre o dinheiro. Ele disse que ia me denunciar, me destruir. Pegou um peso de papel menos aquele peso de bronze, com o brasão da biblioteca. Tentou me acertar. Nós lutamos. E então eu peguei o peso dele e ele parou, os olhos vidrados, perdido na memória. Ele caiu. Havia tanto sangue. Eu entrei em pânico. Vi o relógio de Thomas no chão. Ele deve ter caído do bolso dele enquanto trabalhava. Eu pensei que poderia usá-lo, fazer parecer que Thomas estava lá, que Thomas tinha feito isso. E Vitor? Machas perguntou suavemente. Seu motorista. Ele o ajudou? Estevão assentiu lentamente. Ele me esperou do lado de fora. Me ajudou a limpar. Eu disse a ele que tinha sido legítima defesa, que ninguém acreditaria em mim porque o juiz era respeitado. Vitor, él irá ler demais. Depois do julgamento, ele começou a beber, a falar coisas quando estava bêbado. Eu não tive escolha. O carro dele não foi um acidente. Outro silêncio chocado. Vilela finalmente encontrou sua voz. Vossa Excelência, meu cliente claramente está sob tremenda pressão emocional e não está em condições de... Seu cliente acabou de confessar 2 assassinatos. Vargas cortou friamente. Dr. Machas, você tem mais perguntas? Machas olhou para Estevão. Um homem que uma vez foi poderoso. Agora, desmoronado e quebrado. E então olhou para Lídia, que estava olhando para o homem que roubou 22 anos de seu pai. Não, Vossa Excelência. Machas disse, suavemente. A verdade finalmente falou por si mesma. Vargas não hesitou. Barão Estevão Rodrigues, eu o prendo sob custódia por suspeita de homicídio do juiz Henrique Almeida e de Vitor Campos. Oficiais, prendam-no imediatamente. 2 guardas se aproximaram. Estevão não resistiu quando as algemas clicaram em seus pulsos, menos as mesmas algemas que haviam aprisionado Thomas 2 décadas atrás. A ironia era perfeita e terrível. Enquanto era levado, Estevão olhou para Lídia uma última vez. Eu sinto muito, ele sussurrou. Não soou como desculpa. Soou como o último suspiro de um homem que finalmente parou de correr. Lídia não respondeu. Apenas observou em silêncio enquanto ele era levado para fora da sala. Vargas bateu o martelo uma última vez. Considerando a confissão do verdadeiro assassino e a evidência apresentada pelo Dr. Machas e pela certa Silva, eu declaro que Thomas Silva foi injustamente condenado. Ordeno sua libertação imediata e a exoneração completa de todas as acusações. Este tribunal está encerrado. A sala explodiu em aplausos. Lídia desabou na cadeira, incapaz de processar o que acabara de acontecer. 22 anos. 22 anos de luta, de obsessão, de noite sem dormir,
desmontando aquele relógio 464 vezes. E finalmente, tinha acabado. Machas colocou a mão no ombro dela. Você conseguiu. Ele está livre. Lídia olhou para ele, as lágrimas finalmente caindo sem vergonha. Quando? Quando posso vê-lo? Agora. Vamos buscá-lo agora. A penitenciária estadual de Santa Rosa nunca pareceu tão diferente quanto naquele dia. Lídia havia feito aquela viagem dezenas de vezes ao longo dos anos, sempre com o peso da injustiça nos ombros, sempre sabendo que seu pai estaria do outro lado das grades quando fossem embora. Mas hoje era diferente. Hoje, ela vinha buscá-lo. Machas dirigia seu Mercedes preto. Lídia no banco do passageiro, o relógio de bolso apertado em suas mãos. O silêncio no carro era pesado, mas não desconfortável. Era o silêncio de duas pessoas que haviam acabado de testemunhar algo impossível se tornar real. Você ainda não acredita, não é? Machas disse finalmente, quebrando o silêncio. Lídia balançou a cabeça. Eu tenho medo de acordar, de descobrir que foi tudo um sonho. Não foi? Eu estava lá. Vi Estevão desmoronar. Vi a justiça finalmente funcionar. Ele pausou. Seu pai teve sorte de ter você como filha. Não foi sorte. Foi amor. Ela olhou pela janela para as árvores passando. E teimosia. Muita teimosia. Machas sorriu. A melhor combinação possível. Eles chegaram à prisão ao meio-dia. O processo de liberação levou 3 horas. Papelada interminável, verificações burocráticas, assinaturas. Mas finalmente, um guarda veio e disse as palavras que Lídia esperara 22 anos para ouvir. Thomas Silva está pronto para sair. Lídia se levantou, o coração batendo tão forte que doía. Machas ficou para trás, dando-lhe espaço. Este momento pertencia a ela e ao pai. As portas de metal se abriram e lá estava ele. Thomas Silva tinha 57 anos, mas parecia ter 80, o cabelo completamente branco. As costas curvadas, o rosto marcado por décadas de sofrimento. Ele usava roupas civis, que a prisão havia fornecido menos calça jeans, larga demais, camisa azul desbotada, e em suas mãos trêmulas, uma pequena caixa de papelão contendo suas únicas posses. Uma foto de Lídia quando criança e uma carta amarelada de sua falecida esposa. Quando ele viu Lídia, parou no meio do corredor. Por 3 segundos, nenhum deles se moveu. Apenas se olharam menos pai e filha, separados por 2 décadas de injustiça, agora finalmente reunidos. Então Lídia correu. Ela o abraçou com tanta força que Thomas quase caiu. Ele largou a caixa, os braços envolvendo a filha, o rosto enterrado em seu cabelo. E pela primeira vez em 22 anos, Thomas Silva chorou. Não foram lágrimas de tristeza, foram lágrimas de libertação, de alívio, de um peso impossível finalmente sendo levantado. Você conseguiu? Ele sussurrou contra o cabelo dela. Minha menina brilhante. Você realmente conseguiu. Nós conseguimos, pai. Juntos. Você me deu o segredo. Eu só tive que encontrá-lo. Thomas se afastou o suficiente para olhar para o rosto dela. Menos o rosto que ele havia observado crescer através de vidros de visitação, através de grades e algemas. Eu sabia que você encontraria. Eu sempre soube. Como? Lídia perguntou, as lágrimas escorrendo livremente. Como você sabia que eu não desistiria? Thomas tocou seu rosto gentilmente. Porque você é filha de sua mãe. E ela nunca desistiu de nada na vida. Machas os levou para casa. Não a casa que Thomas havia perdido 2 décadas atrás. Mas a pequena oficina de Lídia era tudo que ela tinha. E agora era deles. Eles pararam em frente ao prédio. Thomas olhou para a placa. Silva e Silva. Relojoaria e reparos. Você colocou meu nome? Ele disse, surpreso. Sempre foi nosso. Eu estava apenas guardando o lugar até você voltar. Nos dias seguintes, o caso dominou as manchetes. Barão Estevão foi formalmente acusado de 2 assassinatos em primeiro grau. Seu império empresarial começou a desmoronar enquanto investigadores descobriam décadas de fraude e corrupção.
Todas as propriedades que ele havia roubado do juiz Almeida foram confiscadas. Thomas recebeu compensação do Estado, uma quantia que nunca poderia realmente compensar 22 anos roubados, mas que era suficiente para garantir que ele e Lydia nunca mais precisariam se preocupar com dinheiro. Mas mais importante que o dinheiro, era algo que nenhuma quantia poderia comprar. O nome de Thomas foi limpo, completamente, publicamente. A cidade que o havia condenado agora o celebrava. Jornais publicaram desculpas. Pessoas que o haviam evitado agora o cumprimentavam na rua. Thomas não sabia como se sentir sobre isso. 22 anos de isolamento haviam mudado algo fundamental nele. Ele não era mais o homem alegre que consertava relógios e assobiava enquanto trabalhava. A prisão havia deixado cicatrizes que nunca sarariam completamente. Mas ele tinha sua filha e tinha sua liberdade. E por enquanto, isso era suficiente. 3 meses depois, em uma manhã ensolarada de primavera, Lydia encontrou Thomas na oficina, trabalhando em um relógio antigo. Suas mãos ainda eram trêmulas, efeito colateral dos anos de má nutrição na prisão, mas o conhecimento ainda estava lá, a memória muscular de uma vida inteira, com engrenagens e molas. "Oi, pai", ela disse suavemente, não querendo assustá-lo. Thomas olhou para cima e sorriu. Um sorriso genuíno, algo que estava se tornando mais frequente a cada dia. "Bom dia, minha filha. Olhe o que eu encontrei." Ele apontou para a bancada. Lá estava o relógio de bolso, menos aquele relógio maldito e abençoado que havia mudado suas vidas para sempre. "Eu estava pensando", Thomas disse, pegando o relógio com cuidado, "que talvez seja hora de consertá-lo. Fazer os ponteiros se moverem novamente." Lydia hesitou. "Você tem certeza? Esse relógio, ele significa tanto. É a prova da sua inocência." "É um relógio", Thomas interrompeu gentilmente. "E relógios foram feitos para marcar o tempo, não para serem congelados nele." Ele girou o relógio entre os dedos, observando a luz refletir no metal desgastado. 22 anos. Este relógio esteve parado às 11h47. A hora em que minha vida parou, a hora em que sua infância foi roubada. Mas agora... Ele olhou para Lydia. "Agora podemos Dixalô andar novamente. Podemos deixar o tempo continuar." Lágrimas se formaram nos olhos de Lydia. "Você quer que eu o conserte? Eu quero que façamos juntos. Como deveria ter sido desde o início." Eles passaram a tarde inteira trabalhando no relógio. Thomas guiava, suas mãos trêmulas, mas sua mente afiada. Lydia executava, seus dedos ágeis fazendo o trabalho delicado que os dedos dele não conseguiam mais fazer com precisão. Era uma dança, pai e filha, mestre e aprendiz, conectados através de engrenagens microscópicas e molas delicadas. Eles limparam cada peça, substituíram a roda de escape danificada, instalaram uma nova mola principal, desta vez sem negativos fotográficos escondidos dentro. Lubrificaram os pivôs, ajustaram o escape e, finalmente, depois de horas de trabalho cuidadoso, Thomas segurou o relógio na palma da mão e gentilmente deu corda. Tique-tac, tique-tac. Os ponteiros começaram a se mover, lentamente, dolorosamente devagar no início, mas depois com o ritmo constante e reconfortante de um coração batendo. O ponteiro dos segundos varreu o mostrador. O ponteiro dos minutos avançou. O tempo finalmente começou a andar novamente. Lydia e Thomas observaram em silêncio enquanto os ponteiros passavam de 11h47, aquela hora maldita menos, e continuaram. "Las 11h48, las 11h49, 11:50. Ele está funcionando", Lydia sussurrou. "Está", Thomas concordou, a voz embargada. "Depois de 22 anos, está funcionando novamente." Eles se sentaram lado a lado, apenas observando o relógio marcar o tempo. E naquele momento, ambos entenderam o que aquilo realmente significava. Não era apenas um relógio que estava funcionando novamente. Eram suas vidas. Semanas depois, Lydia instalou uma vitrine especial na oficina. Dentro dela, colocou um relógio de bolso, agora funcionando, os ponteiros marcando o tempo com precisão perfeita. Ao lado dele, colocou a fotografia ampliada que havia salvado Thomas, e uma pequena placa de bronze,
com uma inscrição: o relógio que parou o tempo, em memória do 22 anos de injustiça e em celebração da verdade que nunca morre. A justiça pode demorar, mas o tempo sempre revela a verdade. Clientes vinham à oficina não apenas para consertar relógios, mas para ver a vitrine, para ouvir a história. Pais traziam filhos e contavam sobre como uma menina de 9 anos se recusou a desistir de seu pai. Professores traziam turmas para falar sobre perseverança e justiça. O relógio se tornou uma lenda local e depois nacional. Revistas de todo o país publicaram a história. Documentários foram feitos. O caso foi estudado em faculdades de direito como exemplo de erro judicial e da importância de nunca parar de buscar a verdade. Mas para Lydia e Thomas, o relógio era simplesmente um lembrete de que a verdade, não importa quão profundamente enterrada, sempre encontra um caminho para a superfície. Um lembrete de que o amor, menos amor verdadeiro, inabalável, pode superar até mesmo a injustiça mais cruel. E um lembrete de que o tempo, embora implacável, é também um curador. Ele traz justiça, ele traz paz, ele traz fechamento. 6 meses após sua libertação, Thomas teve outro ataque cardíaco. Desta vez, ele estava em casa, na oficina, cercado não por grades e guardas, mas por sua filha e pelos relógios que amava. Lydia ligou para a ambulância imediatamente, mas enquanto esperavam, Thomas segurou a mão dela. Eu não tenho medo, ele disse. A voz fraca, mas calma. Você vai ficar bem. A ambulância está vindo. Você vai, Lydia. Ele apertou a mão dela. Se for minha hora esta, tudo bem. Eu morri 22 anos atrás naquela cela. Você me deu vida novamente. Você me deu 6 meses de liberdade. E esses 6 meses lágrimas escorreram por seu rosto. Esses 6 meses valeram mais do que os 57 anos anteriores juntos. Não fale assim. Você não vai. Eu amo você, minha filha. E sou muito, muito grato. Thomas Silva sobreviveu ao ataque cardíaco e ao próximo. EAO, Proximo. Ele viveu mais 3 anos. Não uma vida longa pelos padrões normais, mas uma eternidade para um homem que havia passado 2 décadas esperando morrer em uma cela. Ele passou esses 3 anos fazendo o que amava, consertando relógios, ensinando Lydia técnicas que ele havia guardado por décadas, e simplesmente existindo como um homem livre. Quando finalmente morreu, aos 60 anos, foi em sua própria cama, segurando a mão de Lydia, com um relógio de bolso ticando suavemente na mesa de cabeceira. Suas últimas palavras foram: o tempo finalmente me alcançou. Mas que bela perseguição foi! Lydia enterrou o pai ao lado de sua mãe, em um cemitério tranquilo sob árvores antigas. A lápide era simples. Thomas Silva, relojoeiro, Pei, A.D. O meme inocente tempo provou sua verdade. No funeral, centenas de pessoas apareceram. Pessoas que ele havia conhecido antes da prisão. Clientes da oficina, advogados e jornalistas que haviam coberto o caso. E pessoas que simplesmente haviam sido inspiradas pela história dele. Machas fez o elogio, sua voz quebrando apenas uma vez. Thomas Silva perdeu 22 anos de sua vida para uma mentira, mas ganhou algo que poucos de nós jamais teremos. A certeza absoluta de que pelo menos uma pessoa neste mundo o amou o suficiente para mover montanhas, desmontar o tempo em si para provar sua inocência. Ele morreu livre. Ele morreu reivindicado. E ele morreu sabendo que sua filha era a pessoa mais extraordinária que já conheceu. Após o funeral, Lydia voltou para a oficina. Ela se sentou em silêncio por horas, apenas olhando para a vitrine, onde o relógio de bolso ainda ticava, marcando um tempo que seu pai não estava mais aqui para ver. E então, lentamente, ela tomou uma decisão. Lydia removeu o relógio da vitrine com cuidado reverente. Segurando na palma da mão, ela o virou e, usando uma ferramenta de gravação, adicionou algo na tampa traseira. Letras minúsculas, mas perfeitamente formadas. Para Lydia, que nunca desistiu. Com todo o meu amor, papai. Então ela fez algo que teria horrorizado seu eu mais jovem. Ela parou o relógio. Não às 11h47. Aquela hora pertencia ao crime, à injustiça, à mentira. Mas às 16h23,
A hora exata em que seu pai havia sido libertado, ela colocou o relógio de volta na vitrine. E desta vez, a placa dizia: "O relógio que parou o tempo e depois o deixou continuar. Em memória de Thomas Silva, 1965 a 2025, que ensinou sua filha que a verdade, como um relógio bem feito, pode ser escondida, mas nunca destruída." Epílogo. 20 anos depois, uma mulher jovem entrou na oficina Silva e Silva. Lídia, agora com 51 anos, e cabelos começando a embranquecer, olhou para cima da bancada onde estava consertando um cronômetro suíço de 1920. "Posso ajudá-la?" ela perguntou. A mulher apontou para a vitrine. "Aquele relógio. É a história que eu acho que é?" Lídia sorriu. "Depende. Que história você ouviu? Sobre uma menina que desmontou um relógio 464 vezes para salvar o pai inocente. Então sim, é exatamente essa história." A jovem se aproximou da vitrine, os olhos arregalados de admiração. É impressionante. Eu estou estudando direito, criminologia e seu caso. O caso do seu pai é ensinado em todas as faculdades, como um exemplo de perseverança, de justiça, do nunca desistir. Lídia sentiu um calor no peito. Meu pai ficaria orgulhoso de ouvir isso. Posso fazer uma pergunta? A jovem disse timidamente. Valeu a pena? 22 anos da sua vida dedicados a isso? Você já se arrependeu? Lídia olhou para o relógio na vitrine. Os ponteiros parados para sempre em 16:23. A hora da libertação. A hora da verdade. Nunca, ela disse com firmeza. Nem por um segundo. Porque eu aprendi algo que nenhum relógio pode ensinar. O tempo que dedicamos às pessoas que amamos nunca é desperdiçado. Mesmo quando parece impossível, mesmo quando o mundo todo diz que você está errada, ela olhou de volta para a jovem. O amor não conhece prazo de validade, e a justiça, quando finalmente chega, torna cada segundo de luta valioso. A jovem sorriu, lágrimas nos olhos. Obrigada. Eu precisava ouvir isso. Depois que ela saiu, Lídia voltou ao seu trabalho, as mãos movendo-se com a mesma precisão que seu pai havia ensinado tantos anos atrás. E na vitrine, o relógio de bolso permaneceu imóvel em 16:23. Um monumento silencioso ao poder da verdade, da perseverança e do amor de uma filha que se recusou a deixar o tempo enterrar a inocência de seu pai. Tic-tac, tic-tac. O som de outros relógios na oficina marcava os segundos, os minutos, as horas, mas aquele relógio, menos aquele relógio especial, permaneceria parado para sempre, porque algumas histórias não precisam de tempo para serem contadas. Elas são eternas. Inscreva-se no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos, deixe seu like, ative o sininho e comente aqui abaixo de onde você está ouvindo essa história. Até a próxima!